conjunto das 7 igrejas de que o livro do Apocalipse fala estão exatamente nesta parte mais europeia, parte mais ocidental, por onde o apóstolo Paulo andou. Aliás, ele andou por toda a região da Ásia Menor, a Bitínia, a Frígia, a Galácia, etc. E chegou ali a uma localidade particularmente interessante que é Éfeso. E nós, aqui há umas semanas atrás, consideramos exatamente a primeira das 7 cartas às igrejas que fazem parte deste conjunto que está no Apocalipse, foi a igreja de Éfeso. Da igreja de Éfeso nós conhecemos mais, porque, por um lado, Paulo esteve lá mais tempo, por outro lado, acabou de escrever uma carta especialmente à igreja de Éfeso, e é a carta aos Efésios que nós temos aí. Entretanto, tem outras igrejas. Os irmãos vejam, eu penso que este mapa é bastante elucidativo em termos geográficos da distribuição. Tem aqui mais na direção deste canto, tem ali uma ilha que é a ilha de Patmos. Foi naquela ilha de Patmos, ou para aquela ilha de Patmos, que o apóstolo João foi desterrado, e lá ele teve aquela visão. E ele foi desterrado por causa de quê? Por causa exatamente da perseguição que houve nas igrejas. Portanto, é bom lembrar isso, perseguição nas igrejas naquele tempo, isto em grande parte motivado pelos judeus, mas também pelos próprios imperadores. Vários deles acabaram por provocar perseguições à igreja. João foi desterrado para aquela ilha de Patmos e ali teve 4 visões que estão registradas no livro do Apocalipse. Já agora lembrar, uma vez que já não consideramos o Apocalipse há algum tempo, que o Apocalipse é um conjunto de 4 visões que João teve, através do anjo, através de Jesus, diretamente sobre as coisas que estavam a acontecer e aquelas que depois destas devem acontecer. E no conjunto das coisas que estavam a acontecer, João tem a visão destas 7 igrejas e de Jesus que se vai movimentando no seio, pelo meio de castiçais. Esses castiçais são as igrejas. Há pouco nós cantámos o farol, não é? Farol é para quê? É a luz, não é? Luz, neste caso, de prevenção, de vigília, de segurança para, digamos, toda a circulação marítima. Os castiçais tinham lâmpadas, portanto, era um castiçal de 7 braços, muito comum para os judeus. E por isso mesmo eles entenderam esta mensagem, ou deviam ter entendido, mas, digamos, em cada uma dessas luzes, então é aqui apresentada uma destas 7 igrejas. E Jesus movimentou-se pelo meio destes castiçais, aqui, ou seja, Jesus no meio das suas igrejas. E também a estrela de cada uma dessas igrejas. E a estrela dessa igreja, ou o anjo dessa igreja, como é mencionado aí, é o mensageiro, em que o anjo aparece, digamos, neste caso aqui, neste contexto, como sendo o mensageiro que Deus usa para comunicar à igreja. Então, aqui há umas semanas atrás vimos Éfeso, vamos ver ali Esmirna, tem depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Sobre Laodiceia, vai ser a última, nós temos também uma referência que é na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Ele diz: esta partilhai-a com os laodicenses, e a carta dos laodicenses seja partilhada convosco. Fora estas, nós não temos nenhuma referência mais a qualquer carta específica do apóstolo Paulo a alguma destas igrejas. Nem sequer também temos como é que alguma destas igrejas surgiu. Muito possivelmente foi através do ministério do apóstolo Paulo ou através do ministério daquela igreja de Éfeso, que foi uma igreja missionária. Vamos ler o texto em Apocalipse capítulo 2. São apenas 8 versículos, do 8 até ao 11. É bom lermos o texto primeiro e depois esta breve introdução para nos trazer aqui à lembrança alguns aspectos que já tínhamos falado. Mas capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E os irmãos notem bem, cada palavra conta. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza,
mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem ser judeus e não o são, porque são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer, ou padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. E como eu disse, cada palavra conta. Nós vamos analisar cada palavra porque ela de facto tem significado profundo. O livro do Apocalipse tem uma carga simbólica muito grande. Nestes primeiros 2 capítulos, o segundo e o terceiro, não creio que haja muito dessa carga simbólica, porque de algum modo nós conseguimos chegar lá. Vamos passar ao slide seguinte, portanto aqui temos a localização, mas a figura, aliás, a fotografia que os irmãos têm ali é da Esmirna atual, cujo nome, se os irmãos forem ver aos mapas, é Izmir, I-Z-M-I-R. Isto transliterado do cirílico para o alfabeto que nós usamos. Mas vejam, é uma cidade significativa, importante nos dias de hoje. Nos dias de João, era também uma cidade importante. Já lá iremos, mas aqui tem uma vista da cidade de Esmirna, nos dias de hoje. Ou se quisermos, para ser mais precisos, cidade de Izmir, ou Izmir. Slide seguinte. Encontramos hoje, e estão a ver cá em baixo, mesquita e sinagogas. São imagens da atualidade. À esquerda tem naturalmente o quê? Mesquita. A mesquita, não é? É bem conhecido por causa daqueles minaretes. E à direita é uma sinagoga, que não parece propriamente uma sinagoga assim, é um edifício aparentemente normal, mas é uma sinagoga em Izmir. Obviamente que hoje, quem for à Turquia, é um dos países que eu não visitei, estive quase para entrar, mas era preciso, na altura, uma entrada especial. Eu vinha da zona de Bulgária para entrar ali em Istambul e não foi permitido, porque tínhamos que comprar um visto e tudo mais, e como sabia também só 1 hora 2, achei que não valia a pena. Mas a Turquia hoje é fortemente islâmica. Fortemente islâmica. O islamismo na Turquia, tanto quanto eu me lembro, é superior a 90%. Os cristãos são um número muito reduzido. O islamismo é muitíssimo forte. Portanto, os irmãos vejam, já agora são parentes, é esta Turquia que há uns anos atrás estava quase que a ser levada ao colo para entrar na União Europeia. Por mãos de quem? Da Alemanha. E porquê? Porque desde a Segunda Guerra Mundial, por causa da reconstrução da Alemanha, muitos turcos, homens, vieram para a Alemanha para a reconstrução e agora estão a trazer as suas famílias. E por causa disso a Alemanha estava a favorecer a entrada da Turquia, até que percebeu que juntamente com esses vinham também muitos radicais. E aí travou um pouco. Mas isto é apenas um pouco do contexto que nós temos hoje. O slide seguinte, por favor. Izmir foi conhecida como a pérola do Mar Egeu. E o Mar Egeu, de um lado nós temos a Turquia, do outro lado temos a Grécia. E pelo meio uma quantidade de ilhas. O arquipélago grego, helénico, é constituído por centenas e centenas de ilhas. Já agora uma das ilhas que está ali bem perto da Turquia, não muito longe de Izmir, é Lesbos. Talvez tenham ouvido falar. E Lesbos é desse nome que veio a palavra que daí já podem concluir. Lésbica. Porque era exatamente a ilha para onde eram mandadas as mulheres que eram lésbicas. E o nome veio daí, ganhou, digamos, essa cunhagem daí mesmo. Mas é o Mar Egeu que está ali. Vemos aqui algumas das ruínas do tempo de Esmirna, dos tempos de João. Cidade edificada no 3º milénio, ou seja, uma cidade que tinha 3.000 anos, desde a sua fundação, e que depois foi naturalmente arrasada, e sobre as suas ruínas construída então a atual cidade de Esmirna. Há um pormenor interessante, vejam, tem os prédios modernos, mas tem aqui ruínas. Isto acontece, digamos, por muitas cidades
da Europa, sobretudo na Grécia, naqueles lugares mais históricos, vêem-se ruínas. Eu estive em Tessalónica e é bastante interessante porque tem lá uma Alameda que tem, digamos, uma parte mais baixa, e é curioso porque normalmente é assim. Digamos, a parte da história, as novas cidades são construídas em cima dos destroços da antiga. E há sempre aqui uma decalagem, há sempre aqui uma distância de às vezes 5, 10 metros entre a camada de há 2000 anos atrás e a de hoje, que foi sendo construída em cima daquela. E ali nós temos exatamente as ruínas, estão a ver? Isto era uma parte significativa. Entretanto, vejam, Esmirna igual a Izmir igual a Mirra. A palavra Esmirna, tem este significado de mirra. E mirra também nos leva a considerar que nos tempos antigos era alguma coisa de muito valor. Lembram-se até nos dias de Jesus, não é? Mirra. O que era? Incenso, ouro, incenso e mirra, que vinha do Oriente, não é? Então vejam como naqueles tempos antigos, segundo o terceiro milénio, mirra era uma coisa de bastante valor. Slide seguinte, por favor. Temos ali à direita aquilo que é bastante comum, digamos, nestas cidades antigas, que era um grande anfiteatro, muito bem construído, em termos acústicos era fantástico, porque as pessoas ficavam lá embaixo, digamos, naquela parte branca que está ali, e dali projetavam a sua voz, e ela era ouvida cá em cima. Este anfiteatro, se a memória não me trai, tinha uma capacidade para 25, 30 mil pessoas. Podem ver que era até maior do que alguns estádios de futebol dos dias de hoje. E temos aqui alguns aspectos, digamos, de ruínas, inclusive sobrou aqui uma parte da torre do relógio. Slide seguinte, por favor. E chegamos aqui a uma parte que agora tem mais a ver com a questão do fundo religioso, daquilo que está por detrás até do que está nesta carta. Durante o domínio romano, Esmirna tornou-se um centro de idolatria oficial. Quer isto dizer o quê? De facto, a idolatria estava ali estabelecida. Ou seja, havia ali um culto especial que era todo ele idólatra. E a quem foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade de Roma. E a cidade de Roma vem naturalmente daí. Havia uma deusa de Roma. Roma também é conhecida como tendo, digamos, aqueles dois irmãos, não é? Que se alimentaram de uma corça, salvo erro, não é? Portanto, Rómulo e Rémulo, creio que é isso, não é? Mas era de uma loba, acho que. De uma loba. E os romanos depois foram lobos, não é? A assaltarem. Mas estão a ver, a estátua está ali em cima, à esquerda, tem lá a setazinha, mas depois aqui, nota, tem deste lado, com este tridente, não é? Era Neptuno, que era o deus dos mares, e tem, ou Poseidon também, e tem ali, aquela estátua à direita é de Tibério. Então, em 26 depois de Cristo, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Várias cidades naquela altura competiram para poderem ter a estátua do imperador. Os irmãos sabem que a estátua do imperador naquela altura significava grande prestígio. Significava que, de facto, era uma cidade reconhecida. Então, na Ásia, várias cidades disputaram, como hoje, por exemplo, algumas cidades podem disputar onde é que é o Festival da Canção, onde é que é a final da Taça dos Campeões, ou seja o que for. Então, esta cidade disputou, a par de outras, ter uma estátua. E foi uma estátua única que foi colocada entre várias, então, cidades, foi esta escolhida. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e de Metes, deusa grega da ceifa e da guerra. Mas este também é o deus dos mares. Slide seguinte, isto mostra um pouco aquilo que a história, através da arqueologia, tem permitido obter e, naturalmente, lembrar-se. Então vamos à localização. Esmirna, cidade grande e rica da Jónia, atual Turquia, com cerca de 3 milhões de habitantes, sendo hoje a terceira cidade mais importante da Turquia. Naquela altura, seria, porventura, a segunda cidade mais importante, perdendo apenas para Éfeso. Éfeso foi, naqueles dias, uma cidade de extrema importância na Ásia Menor.
tinha um porto natural que a colocava na rota comercial. Isso nós vimos logo naquela primeira fotografia. Não há notícias da fundação da igreja, embora seja possível que tenha sido fundada pelo testemunho dos crentes da igreja de Éfeso. E é interessante, meus irmãos, aqui olhamos para a igreja de Éfeso, que, se os irmãos estão lembrados, foi uma igreja que, no Apocalipse, levou um puxão de orelhas. Porquê? Foi uma igreja que perdeu o primeiro amor. E qual teria sido esse primeiro amor da igreja de Éfeso? Só para tentar fazer aqui. O amor por Jesus, o amor por missões, o amor por levar o Evangelho. Esta igreja de Éfeso fez isso durante décadas e, de algum modo, perdeu. Mas, por isso mesmo, o Senhor da igreja está a procurar ativar, puxar a igreja para voltar a isso. Muito possivelmente, Éfeso foi a igreja missionária que deu origem à igreja de Esmirna e a todas ou muitas daquelas outras ali à volta. Quem aparece ali o nome? Não, o slide anterior, por favor, que é muito importante. Policarpo. Policarpo deve ter sido pastor desta igreja, bispo na altura, dos tempos em que esta carta é escrita, tempos de grande perseguição. Policarpo foi um discípulo de João, portanto, contemporâneo de João, um pouco mais novo, mas que foi um homem muito dedicado. Há alguns textos que referem isso, inclusive há um livro também escrito mais tarde sobre Policarpo, que deixa alguma informação, não está aí na Bíblia, obviamente, são textos complementares que aparecem, se encontram em algumas bibliotecas, alguns escritos, mas Policarpo foi um homem de Deus nesta igreja, que levou aquela igreja aos pés do Senhor. Os irmãos notaram, do que nós lemos, alguma acusação a esta igreja? Notaram? Ora, leiam lá. São apenas 8 versículos. Leiam lá. Vejam se vem alguma acusação feita a esta igreja. 4 versículos, sim. Do 8 até o 11. Vejam se encontram alguma acusação. Só se tiver a vossa Bíblia, a minha não tem. É interessante. Esta é a única igreja, é uma igreja na qual não há uma acusação. O que demonstra que era uma igreja que, podemos dizer, era perfeita? Não há igrejas perfeitas. Mas era uma igreja que era fiel, dedicada, consagrada aos senhores. No entanto, isso não significava que não fosse uma igreja que não tivesse problemas por causa de quê? Das perseguições, das tribulações. Mas é importante. Este Policarpo é o nome que vale a pena fixar, associado com esta igreja, porque foi um homem de Deus que sofreu muito, segundo uma história paralela que podemos encontrar. Vamos então ao slide seguinte e temos ali a identificação de Jesus. Como é que Jesus se apresenta a esta igreja? A cada igreja Jesus apresenta-se de uma certa forma. E vejam, o verso 8 diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Isto é taxativo. Só muda o nome da igreja, mas é ao anjo da igreja. E este ao anjo, eu não preciso dizer agora, de certo modo já o fiz, é quem? É o pastor. Ou seja, neste caso, a Policarpo, não é? Escreve aquilo que o Senhor diz. Isto diz quem? O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Estes dois partes de informação sobre Jesus são de extrema importância. O primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então vamos olhar só um pouco para ali. O primeiro e o último indicam o quê? Que é eterno. Não tem princípio nem fim, ou se quisermos, vai do princípio até ao fim. Uma outra expressão semelhante a esta que nós podemos usar, que tem o mesmo significado. Eu sou o alfa e o ômega, primeira e última letras, a letra do alfabeto grego, não é? O primeiro e o último. E depois diz, o que foi morto e reviveu. Isto aponta, meus irmãos, enquanto que o primeiro par, primeiro e último, aponta para a eternidade de Jesus, não é? Este segundo par aponta para a obra de Jesus, também ela uma obra eterna. Ele morreu, mas ressuscitou. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, esta ideia aqui de morreu e reviveu traz consigo não apenas tanto esta parte da vida de Jesus, que foi significativo, mas sobretudo uma palavra de esperança. Porquê?
Porque alguns dos crentes de Esmirna iriam ser sujeitos aqui à perseguição, à tribulação, à morte, mas haveria o quê? Esperança de Deus. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, reviveu, também aqueles que morressem iriam ser ressuscitados. E isso nós vemos mais adiante. Isso nós vemos mais adiante, quando lá no final do verso 10 diz falar sobre o quê? Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa de Deus. Eu não estou a ver esta ligação aqui, não é? Depois, é o Deus eterno que morreu para redimir e ressuscitou para julgar. Relembra o sofrimento e a morte para encorajar os crentes de Esmirna que sofrem, dando o seu testemunho. Meus irmãos, se há alguma coisa que nós vamos levar hoje daqui, é com certeza este encorajamento que vem dos crentes que há 2000 anos atrás, naquele lugar, e já vamos ver as circunstâncias de aperto em que eles tiveram, foram fiéis até à morte. Vejam essa expressão que está aí, ser fiel até à morte. No meio de perseguições, no meio de adversidades, no meio de todo tipo de contrariedades, no meio de tudo aquilo que realmente pode levar-nos até à extinção da vida, mas ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. É um encorajamento tremendo que está aqui. Vamos passar ao slide seguinte. Isto é da identificação de Jesus. Vamos ver o louvor. E normalmente aqui nós vemos um slide com o louvor, outro slide com a acusação. Não vai haver slide da acusação. Temos é o louvor. Vejam, que características que merecia o louvor. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza e a blasfémia dos que dizem ser judeus. E este conheço é importante. Porquê? Jesus conhece tudo aquilo que se passa nas igrejas. Ele é o Senhor das igrejas. Ele sabe aquilo que se passa, Ele sabe aquilo que nós vivemos. E, meus irmãos, não estou a falar no sentido global, no sentido comunitário. Ele conhece individualmente cada um de nós. Sabe aquilo que nós estamos a passar. Sabe aquilo que os nossos jovens passam nas escolas, seja por bullying, seja porque estão a dar testemunho da sua fé e alguém faz troça deles. Jesus sabe. Ele conhece tudo isso. Conheço, diz Jesus. Conheço o quê? As tuas almas. A tua pobreza, dando indicação que era uma igreja pobre. Seria. Ou não foi e passou a ser. Porquê? Já lá vamos. Tribulação, inúmeras perseguições. Uma igreja que de facto passou por muitas tribulações. E passou por muitas tribulações de perseguição porquê? Lembram-se, na cidade havia uma estátua de quem? De Tibério, o imperador romano, que reclamava para si o quê? O estatuto de Deus. E tinha que ser adorado. Logo naquela cidade havia de facto o culto ao imperador. E havendo o culto ao imperador, quem estava a cultuar o imperador estava nas boas graças das autoridades. Quem não estava, naturalmente sujeitava-se a quê? À perseguição, aos maus tratos, a perder o emprego, até a perder os seus bens, a todo tipo de tribulações. E é aqui, meus irmãos, deixem-me usar uma expressão, começa a desfiar, e não me levem a mal, mas começa a desfiar o rosário. Nós portugueses entendemos o que isso quer dizer, não é? Nós vamos fazer isso também. Ou seja, vem uma coisa atrás da outra. E cada vez pior. Pobreza. Os bens da igreja foram confiscados por quem? Domiciano. Quem foi este Domiciano? Um outro imperador de Roma, que foi severo em termos de perseguição. Um imperador que de facto não poupou nada nem ninguém e procurou acabar com as igrejas, procurou acabar com todos aqueles que eram seguidores de Jesus e confiscar os seus bens. Por isso mesmo, a igreja que tinha pessoas mais ou menos bem na vida, os seus bens foram confiscados. Imaginem, meus irmãos, pensem só um pouco. O que é que seria se, 2 para amanhã, viesse um decreto do município de Matosinhos, ou se quisermos de Lisboa, em que os vossos bens eram confiscados. A propriedade da igreja era confiscada. Nós éramos evacuados daqui e esta propriedade era entregue ao Estado. Será que isto é possível? Em setembro de 1977,
foram confiscados os bens de uma igreja batista que estava para inaugurar o seu novo templo. E 300 membros foram presos. Onde é que isto aconteceu? Na antiga União Soviética. Em 1977. Uma igreja batista. Foi apenas uma? Não. Meus irmãos, porque em 1977 estamos ainda anos antes da chamada queda do Muro de Berlim. Com a queda do Muro de Berlim, no ano 89, salvo erro, é que as coisas começaram a aliviar um bocadinho e tornar-se mais favoráveis para os evangélicos. Mas as igrejas evangélicas foram perseguidas. Não apenas na Rússia, mas também numa série de outros países. Ser cristão aí, às vezes, implicava ter a sua vida a prego e os seus bens serem confiscados, como aconteceu com esta igreja. Por isso mesmo, Cristo vem trazer o conforto para esta igreja que, apesar de ter tido bens e os ter perdido, era uma igreja pobre agora, mas ele diz, vejam o que ele diz: conheça a tua tribulação e a tua pobreza. E depois a seguir, entre parênteses, o que tem: mas tu és rico. Meus irmãos, vejam este contraste. Como é que alguém pode ser pobre e rico ao mesmo tempo? Pobre materialmente, mas rico espiritualmente. Os irmãos, às vezes nós podemos não ter nada, mas quem tem Cristo tem tudo. Uma vez alguém entrevistou um pobre sem abrigo na rua. Curiosamente, esse pobre era cristão. Ele dizia: eu não preciso de nada. Eu tenho um lugar para dormir. Às vezes tenho comida, mas sempre tenho Jesus comigo. Não é um pouco isso, meus irmãos. Sendo pobre, era na verdade rico. E esta igreja era assim. Mais, blasfémia. Chegamos ali. Não sei se é assim que tem a vossa tradução. A minha tem. Não é a melhor tradução. Por causa do emprego normal da palavra blasfémia. Porque blasfémia, no sentido bíblico, nós estamos mais habituados nos Evangelhos, é mais usada para alguém que faz alguma afirmação acerca de Deus. Aqui não era tanto isso, mas era mais, e entendam esta blasfémia mais como sendo uma violência verbal da parte daqueles que eram falsos. E diz assim: a blasfémia dos que dizem ser judeus e não o são, porque são da sinagoga de Satanás. E aí aparece a palavra sinagoga, que nós conhecemos bem, e que era, digamos, uma casa de culto muito comum para os judeus, onde quer que eles iam, digamos, estando distantes de Jerusalém, tinham sinagogas espalhadas por todo o lugar. E é interessante quando Paulo fazia as suas viagens missionárias, aonde é que ele ia, primeiramente? À sinagoga. Porquê? Os judeus estavam espalhados por todo o Império. Os irmãos lembram-se aqui há uns dias atrás, eu na escola dominical peguei naquele texto do Gálatas, que é a plenitude dos tempos. Cristo veio a chamada plenitude dos tempos. E entre várias coisas dessa plenitude dos tempos teve a ver com o quê? Com o facto de ser um império em que havia, digamos, o livre acesso da parte de toda a gente, como hoje podemos ter aqui na União Europeia, que nós podemos ir para qualquer lado sem haver fronteiras. Então, naquela altura, os judeus também foram por toda a parte do Império e por onde eles iam, abriam sinagogas. E as sinagogas eram um ponto cultural e religioso para os judeus, coisa tremenda. Mas agora vejam, aqui está a dizer que alguns desses judeus, a sua sinagoga, em vez de ser sinagoga para olhar, estudar a Torá, que é a lei, para estudar a palavra de Deus, era uma sinagoga de Satanás. Querendo dizer isso, que aquilo que eles faziam era obra não de Deus, mas do diabo. E é nesse sentido que é blasfémia, porque era contra Deus. O diabo não gosta das igrejas. O diabo, uma igreja que é firme, uma igreja que é fiel, é onde o diabo procura abrir brecha de algum modo, não é? E então veio este conselho: não temas, porque has de padecer. E depois fala aí, tribulação de 10 dias. E porquê 10 dias?
que significado é que tem 10 dias? Poderiam ser 10 dias, poderiam ser 6 meses, poderia ser um dia. A ideia de 10 dias é um período razoável, mas não muito longo. Mas isso significa então que a tribulação viria, mas eles tinham que ter a resistência, como se diz hoje muito, a resiliência. E já agora os irmãos sabem o significado da palavra resiliência. Hoje entrou no vocabulário normal, mas é da resistência de materiais. Um material que é resiliente é um material que é comprimido, é apertado, e depois, quando esse aperto, quando essa força sai, o material volta à mesma posição que está. Então, quando nós sofremos tribulação, quando nós sofremos pressão, quando nós somos apertados, nós aguentamos. E quando essa pressão sai, nós voltamos. Porquê? Não deixa de ser quem éramos e temos a força do Senhor connosco. Não é? O Senhor não promete livrá-los, mas sim ajudar a vencer a tentação. E ali, João capítulo 15, também é este. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não é? Então Jesus orou. Nós estamos no mundo, e no mundo passamos por tribulações. Mas Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Slide seguinte, estamos quase a chegar ao fim, e o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça, e o Espírito diz às igrejas. Agora, meus irmãos, isto é procurei fazer alguma aplicação, mas vamos ver agora. O que é que a Igreja de Esmirna, nestes 4 versículos, diz para nós? Como é que nós podemos aplicar isto à nossa vida, à nossa Igreja? Slide seguinte, por favor. Tem uma promessa ainda. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. E o dano da segunda morte qual é? Há a primeira morte e há a segunda morte. A primeira morte será a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. É isso que fala lá em Apocalipse, não é? Então, ser fiel, mesmo que a tribulação te custe a morte, dar-te-ei a vida. E é interessante porque diz, dar-te-ei a coroa da vida. E os irmãos sabem, lembram-se, com certeza há várias coroas, não é? Coroa da justiça, coroa da vida, coroa da glória, etc. Então, coroa da vida. E a coroa da vida traduz o quê? É o quê? É podermos, mesmo morrendo, viver. Lembram-se quando Jesus, lá na casa de Maria e de Marta, diante da morte de Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que venha a morrer, viverá. Então é isto, coroa da vida, é viver para além da morte, e isso está-nos assegurado. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, punição eterna para o não crente, conforme está lá em Apocalipse. É um desafio à vida corajosa. Slide seguinte, então. Aplicação. E tem ali algumas perguntas. Meus irmãos, vejam aquelas perguntas e apliquem-nas a luz. Somos ricos espiritualmente? Alguém aqui é pobre espiritualmente? Somos ricos espiritualmente? Basta termos a salvação, que já somos ricos, não é? Mas temos com certeza mais alguma coisa para além disso, não é? Somos fiéis a Cristo ou iludimos com políticas? Fiéis a Cristo, Cristo é primeiro lugar. Sofremos devido ao nosso testemunho? E quando sofremos, ficamos tristes ou alegres? Às vezes, no emprego, na vizinhança, à nossa volta, passamos por dificuldades. Porquê? Porque somos de Cristo. Não é? Somos uma igreja provada, isto é, purificada, sem reprimenda. A nossa igreja é uma igreja que está a ser provada. Tem sido, ao longo dos anos. Não é? Se viesse uma carta da parte de Jesus para a nossa igreja, haveria alguma acusação? Eu quero dizer aos irmãos que é uma coisa que eu penso. E porquê? Sou pastor da igreja. A Escritura diz que é uma responsabilidade que nós temos que dar contas. Então, aquilo que é a grande responsabilidade de um pastor é procurar que a sua igreja seja uma igreja que, ainda que seja provada, é aprovada. Aprovada pelos senhores. A igreja pobre pode ser pobre materialmente. A nossa igreja até nem é pobre materialmente, pois não.
Temos este tempo, temos este edifício. Tantas igrejas não têm. Eu estive em África algumas vezes, lembro que uma vez, lá em Moçambique, a reunião da escola dominical e do culto foi debaixo de uma árvore. De uma mangueira. Não da mangueira que vocês não estão a pensar, mas aquela mangueira que dá mangas. Foi ali. Porquê? Não havia outros lugares. Porque essa à volta eram pegadas. Mas, meus irmãos, a fé daquela gente é ainda não tem. E já há alguns anos. Persistente também. E uma igreja persistente é premiada com a coroa da vida.